Vamos então, né? Nós vamos orar, vamos iniciar uma live sobre a formação do último império e o final dos tempos. Muito importante você saber isso, porque você está vivendo nesse império e muitas vezes não está percebendo isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa para viver na terra. Em Hebreus capítulo 1 diz que antigamente Deus falava através dos profetas, mas nesses últimos dias ele fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A Bíblia fala. A revelação de Deus está aqui, ó. É a nossa regra de fé e prática. Então Deus deixou tudo que vai acontecer aqui. Eu tenho que pedir a Deus discernimento do Espírito, pedir a Ele que tire as escamas dos nossos olhos. O Salmo 119, 18 diz: Senhor, desvenda os meus olhos. Ficar sensível a ouvir a voz do Espírito. Para isso você deve jejuar, orar, para ficar sensível, para sua carne ir para a cruz, porque Deus quer revelar. É interessante que o livro de Apocalipse, ele começa um recado às 7 igrejas. Será que é à toa? Por que Deus não mandou o recado para Israel, para os judeus? Não, ele mandou para a igreja. Porque a igreja, você, é o poder de Deus na terra. E se esse poder for apagado, só sobra trevas. Você pode falar, pastor, o mundo está em trevas. É porque eu, você, estamos deixando ser apagados. Deus, ele não mudou. Ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua, tirando o fardo pesado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema não é com Deus, o problema é comigo e com você. E o problema é a aceitação desse império no nosso meio. Porque no mundo ele vai vir, já está determinado, não tem como parar o império no mundo. Aliás, eu tenho como travar ele para que ele cresça mais devagar. Mas impedir o que vai acontecer não tem jeito. O que o diabo está fazendo é apagando a luz. Porque se a luz apaga, as trevas serão grandiosas. E o meu conselho para você nessa manhã, ponha sua fé no único pastor, Jesus Cristo. Vai vir escândalos. Não se apavore com escândalos. Jesus falou que é necessário. Terceiro, não abra mão da sua fé por nada, nem por ninguém. Porque senão, você perde a sua salvação. Vamos conhecer um pouco desse império. Dá para falar tudo? Não, mas eu creio que depois dessa live, você já não é um cego mais, você está alertado. E você só vai entrar na onda se você quiser. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, essas ovelhas que estão assistindo, é do pastor Jesus, é do Senhor. E eu simplesmente estou usando um dom para que o nome do Senhor seja glorificado, para que essas ovelhas, Senhor, ó Deus, fiquem no caminho estreito e elas obedeçam a tua palavra. Por isso eu declaro que a minha dependência, ela é 100% do Senhor e no Senhor. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que somente o Senhor, Pai, saia vitorioso sempre, como sempre é. Por isso, Deus abençoa essas famílias, essas pessoas que entraram nessa live, que verão esse vídeo depois. Abençoa também, para que as escamas caiam dos olhos e que eles permaneçam no teu caminho. Eu te agradeço pelo privilégio que é de servir, pelo alimento e pela roupa, Pai. Em nome de Jesus, pela tua bondade, fidelidade, pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? É interessante que um aluno meu passou um vídeo para mim, eu até coloquei no Coisa Santidade ao Senhor, para que você veja. E é um vídeo muito interessante, como que o império vem sendo implantado no mundo, mudando, transformando essa geração de jovens numa geração Z, numa geração imbecil, numa geração altamente manipulável pelo sistema. Mas vamos na Bíblia e vamos ver o que a Escritura diz sobre esse império. É interessante que o livro de Apocalipse, ele está totalmente codificado.
e ele está totalmente desvendado na Bíblia. O Apocalipse está todo na Bíblia. Eu não posso inventar coisas do Apocalipse, achar que é isso, sem mostrar um versículo bíblico que vá trazer a luz naquilo que eu estou falando. Então, Apocalipse vai falar desse império em 3 ocasiões. Aliás, muito mais, mas codificado em 3 ocasiões que nós vamos estudar. Fala sobre o império. Primeiro, abre comigo Apocalipse 13:1. Nós temos que entender a codificação do livro de Apocalipse. Apocalipse 13:1 diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta. Você já pensou? Se eu tentar traduzir isso sem a Bíblia, eu vou ficar sem rumo. Será que vai aparecer uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, falando palavras de blasfêmias contra Deus? Ou será que as Escrituras vão traduzir isso para mim? Eu quero que você rapidamente, abra Daniel 7. Daniel 7, de 1 a 3. Ele diz também que os 4 ventos do céu sopravam o mar grande, e ele viu sair do mar 4 animais. Oh. Essa besta que sai do mar é um animal que não existe. Por quê? Porque lá em Daniel é um leão, é um urso, é um leopardo, mas fala da tal besta de 10 chifres. Então, essa visão de João é exatamente o que Daniel falou. Então eu preciso saber o que é mar, o que é besta, o que é chifre, para poder entender a formação de um império. Se você ler Daniel 7 todo, o leão que sai do mar é o império babilônico. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o animal é império. O urso é o império medo-persa. O leopardo é o império grego. A besta é o império romano e também o império do anticristo. Então vamos caminhar nas escrituras e decifrar mar. O que é mar? Porque lá 4 ventos do céu agitavam o mar. Em Apocalipse 13, sai do meio do mar. Abre comigo Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 15. Presta atenção, Apocalipse 17, 15. Vai me trazer o que é mar. Ó. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. O mar são as nações, são os povos, são as línguas. Então entende que aquele império babilônico saiu do meio das nações. E o império do anticristo vai sair do meio das nações, dos povos, das línguas. É interessante como é esse império. Mas antes de falar desse império, eu ainda quero falar de mais 2 bestas. Ó. Se a besta é o império, o Apocalipse me traz mais 2. Além dessa de Apocalipse 13, eu tenho mais 2. Quais são e o que significam? Porque a formação dessas 3 bestas é o império do anticristo. Como ele age, como ele está agindo no mundo e na igreja, na sua família, nos seus filhos, na sua vida cotidiana, como que ele está agindo. E o que você pode fazer para frear ou para aniquilar, pelo menos, no meio da sua casa. Para blindar os seus disso que já está no mundo e dentro da igreja. Vamos caminhar então. Olha lá, eu coloquei uma besta que sai do mar. Imaginou? Olha ali. Você imaginou sair do mar esse bicho? Um bicho esquisito desse.
né? Mas antes de decifrar esse animal, eu quero que você vá comigo em outro texto, que fala também dessa mesma besta, só que agora ela está na terra. E sobre ela tem uma mulher. Sentada nela, montada nela, tem uma mulher prostituta. Abre comigo o Apocalipse 17 e vamos ver essa outra besta. É interessante que essa outra besta, ela tem as mesmas coisas da primeira besta, mas ela traz junto uma mulher. Olha só, Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ó, não é só a besta que está dentro das nações, dos povos, mas a prostituta também está. Essa mulher também está. E está dentro também da igreja. Como? Vamos ver. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com quem o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Tem um vendedor de jornal aqui, que ele canta numa altura, você vai ouvir ele cantando aí. Ele vende o jornal. Fala quantos anos tem? Isso deve ter desde que eu tinha, que ele vende jornal aqui, gritando, cantando, desde que eu tinha uns 15 anos de idade. Ele era menino, ele já gritava com a família. Hoje ele é um senhor como eu e ele continua vendendo. Ele também era menino, eu tinha 15 e ele também. Deve ser da minha idade, 59. Mas vamos continuar. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha uma similaridade dessa besta com a outra. Também tem 7 cabeças e 10 chifres. A primeira não tem uma mulher sentada, mas a segunda tem. A segunda traz uma prostituta assentada nela. Antes de decifrar o império, eu ainda quero ir com você na terceira besta. A terceira besta. E essas duas bestas andam em sintonia para trazer a terceira para a terra. Essa terceira besta, você vai conhecer ela agora. Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11. Vi emergir da terra uma besta. Ó, essa saiu da terra. Uma saiu do mar, a prostituta está no mar e agora está no deserto. Mas essa terceira, ela vem da terra. Você tem que aprender algumas coisas no hebraico. O nome Adão é da terra. Significa que essa terceira terra é um Adão, é um homem. Saiu da terra. A Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Eu tenho agora um homem. E a Bíblia diz, Apocalipse 13, 11, ó, que ele emerge da terra. E ele parece cordeiro, tem 2 chifres. Parece cordeiro, mas fala como dragão. É um homem que fala como dragão, mas parece cordeiro. Nós sabemos que o cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Mas eu tenho que saber quem é o dragão. A Bíblia fala de dragão. Isaías, hoje no estudo, eu falei do dragão, que Deus ia executar juízo no dragão. Quem é o dragão? Apocalipse capítulo 20, abre a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Ele trazia na mão uma grande corrente. E ele prendeu Satanás, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O dragão é Satanás. E o que Satanás fala? Mentira. Mentira. Então ele é um falso profeta.
parecido com Jesus, mas fala mentira. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração deste homem é cheio de mentira. Interessante isso. São 3 bestas. Uma sai do mar, e essa mesma besta agora vem uma mulher que senta nela, e a mulher e essa besta vão trazer para a terra a terceira, o homem. Agora, o que são os 2 chifres? Em Daniel 7:24, diz que chifre é rei ou reino. O anticristo traz junto com ele. Aliás, esses 2 chifres vão dar poder para o anticristo para agir na terra e, infelizmente, agir na igreja. Quais são esses 2 chifres? O que nós estamos vendo no nosso meio é um sincretismo religioso. É a igreja voltando para práticas mundanas. O hedonismo, o helenismo sendo implantado no nosso meio, o culto ao corpo, a felicidade a qualquer preço, a avareza e o amor ao dinheiro. O império, ele traz o ecumenismo. Crente igual ao mundo, igual qualquer religião. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a palavra da maçonaria. Um único Deus e todas as religiões levam a Deus. Isso é o império transformando a sua mente dentro da igreja, pregando a mentira. Jesus falou que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia diz para você não se amoldar novamente às paixões desse mundo. Nós estamos vendo festa junina, quadrilha, as pessoas de Deus idênticas ao do mundo. Aliás, piores do que as do mundo. Porque um crente, quando ele volta para trás, ele é pior do que o ímpio. Pior, porque ele escarnece o nome de Deus. Em vez dele levar pessoas para o Senhor, ele tira pessoas do Senhor. Então o império, o poder dele, um poder dele é o poder religioso. O poder religioso. Esse senhor aqui, ele tem pregado, feito um trabalho excepcional para o império. É um senhor que não fez nada contra o aborto na Argentina. É um senhor que, infelizmente, saiu da América Latina para o mundo para implantar com força o ecumenismo. É um senhor que beija os judeus, beija o Islã e que está junto com todos. É uma igreja de porta larga. Confessou, no outro dia você pode continuar no adultério, confessa de novo. Infelizmente, essa igreja gerou filho. E o filho está no nosso meio. Uma igreja idólatra, também evangélica, que cultua o dinheiro, que cultua o corpo. Maquiada de santa, mas de santa não tem mais nada. Então, meu irmão, acorda. Um guia cego vai te levar para o abismo. Vai levar, não é só você não, vai levar a sua casa inteira. Analise o seu pastor. Analise o líder da sua igreja. Veja se ele enquadra em Tiago, em 1 Timóteo 3, Tito 1 e 2. Porque se ele não enquadrar, você está debaixo de um guia cego que vai te levar para o abismo. O outro poder são 10 chifres. E em Daniel 7:24, diz que são governantes e nações. Ou seja, 10 nações vão se levantar para dar o poder político para ele. Político. A Bíblia diz que 3 depois vão querer se rebelar. Está em Daniel 7, 8 em diante.
e ele vai cortar a cabeça dos 3. Ele vai governar, ele e mais 7, o mundo inteiro. Presta atenção. Os políticos emergentes, veja as profecias bíblicas, principalmente políticos que agem no G10, os maiores países do mundo, mais ricos, porque um governante vai ser eleito. E esse governante, ele vai ser o próprio filho do diabo. Você está falando, pastor, o diabo gera filho? Por que você é filho de Deus, você sabe? Em Romanos 8,15, porque você recebeu o Espírito dele e agora você é filho dele. Pois esse político, ele vai receber toda a plenitude do diabo. Abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Então o império que sai do mar, mas a mulher, vão trazer essa besta. Ora, o aparecimento do iníquo é ele, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Olha o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Desde a época de João, já opera. E aguarda que seja tirado aquele que o detém. Não é o arrebatamento da igreja, não, tá, querido? É a luz. Ele está aguardando a luz apagar. Porque a luz detém ele. A sua oração detém ele. A sua perseverança detém ele. O seu não aos pastores bodes detém ele. A sua perseverança em ficar no caminho estreito detém ele. A sua perseverança quando você cai, peca, arrepende, volta, detém ele. O problema na sua vida não é o pecado, porque por pecado tem o sangue de Jesus. O problema é permanecer nele, sendo que Jesus te perdoa de todo e qualquer pecado. Abandona o pecado hoje. Volta para a prática das primeiras obras. Volta para o culto doméstico, para a comunhão, para o partir do pão, para a simplicidade do evangelho de Cristo. Volta a amparar pobre, viúva, necessitado. Sustente missionários. Volta, acorda, porque senão a sua luz vai ser muitas trevas. Deus começa o Apocalipse. Carta às igrejas. Veja onde você está caindo. Arrepende. Olha a doutrina dos nicolaítas. Olha Jezabel no meio da igreja. Olha, você é morno. Vou te vomitar fora. Você não produz fruto. Você não prega mais o evangelho. Você não serve para nada. Será vomitado fora. Eu não entendo esse evangelho do paz e amor. Jesus falou claro, João 15. Se você, estando em mim, não der fruto, eu te corto fora. Mas se você estiver em mim, dando fruto, eu te limpo. Meu querido, por que você vai viver dessa forma? Deus quer te encher do poder dele. Deus quer te fazer um baluarte para arrancar pessoas das trevas para a luz. Deus quer salvar tu e a tua casa. Cabe a você mudar hoje. Volte para o Senhor e Ele voltará para você. Busca Ele de todo o seu coração. Arrepende do seu mau caminho e Ele vai endireitar a sua vereda. Vamos continuar. Esse que surge, ele vem quando a sua luz e a minha é apagada. Enquanto tiver luz, Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Você fala, pastor, Jesus foi embora. A luz foi embora. Deixa outra luz. Você está lá em Mateus 5, 15 a 17. Não se esconde uma candeia embaixo da cama, mas põe na montanha para que todos vejam. E ele diz, assim brilhe a sua luz, a sua, diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai Celestial.
Você tem que brilhar no seu serviço, na sua família. Não é ficar brilhando dentro da igreja, achar que está brilhando. Eu sou pastor, eu tenho um cargo, besterol. Volta para o Senhor. Seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. É um alerta. Jesus deu o alerta. Eu só estou repetindo o que ele mandou. Volta para ele, a prática das primeiras obras. Vamos continuar. Então, agora eu vou falar de cada um desses impérios. Esse que sai do meio do mar, ele tem umas características. Ele é cheio de pedaço de animal. Abre comigo Apocalipse 13, 1 e 2, diz o seguinte. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Cabeça no hebraico é rocha, é líder, tá? Também cabeça, você vai ver em Apocalipse, que são montes, e nós vamos ver daqui a pouco. Mas olha que interessante, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder e o seu trono, e o seu trono e grande autoridade. Primeiro você tem que saber que quem permitiu isso é Deus. O diabo não tem poder para dar nada para ninguém se Deus não permitir. Em Apocalipse 9, fala que viu uma estrela caída na terra e foi dada a ela a chave. Quem acompanha os meus estudos de leitura bíblica aprendeu há 2 dias atrás, se não me engano, que chave é autoridade, né? Não é chave do seu apartamento, da vitória, do besterol. Quando Deus deu a chave para a igreja, falou, ó, dar-te-ei as chaves, dar-te-ei autoridade. E agora, em Apocalipse 9, o diabo pegou essa autoridade dada por Deus para implantar um império na terra. Esse império que nós estamos estudando. Mas o império tem pedaço de urso, pedaço de leopardo, pedaço de leão. O que é isso? Que império que é esse? Que loucura que é essa? Vamos ver. Olha a visão de Daniel. Infelizmente não dá para me acompanhar todos os textos porque o prazo é curto. Mas você vai ver, poder assistir essa live quantas vezes você quiser. E eu te falo, assista mesmo. Em Daniel 7, você vai ler Daniel 7, de 1 a 10. Você vai ver esses 4 animais. 4 animais saindo do mar. O leão, olha que a besta tem pedaço de leão. Você sabe quem é o leão? Lá vai estar escrito, lê Daniel 7, é a Babilônia. E a Babilônia foi governada por um homem podre de rico, que se dizia Deus. Mandou fazer uma estátua dele, queria que todo mundo ajoelhasse. Pois o império do anticristo vai ser governado por um homem que se diz Deus e vai querer que todo mundo o adore. Aonde está isso, pastor? Isso está em Apocalipse, capítulo 13, verso 13 em diante. Vai querer obrigar você a adorar ele, como Nabucodonosor queria obrigar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, pois o império do anticristo é podre de rico. Está dentro de todas as nações. Não dá para mim falar muito, porque o tempo é curto. Mas a necessidade que você precisa vai ser falado. O segundo animal que sai é um urso. E o urso é o maior dos 3 animais. Significa o império medo-persa, que engoliu a Babilônia. Foi o maior império que já existiu. Ele ocupou todas as nações. Lá diz que o urso está deitado num dos lados, porque é o império medo-persa. E a Média maior do que a Pérsia. Por isso que estava deitado num dos lados. Mas a maioria dos reis são persas. Fundiram os dois e formaram o império medo-persa. Na Bíblia você vai ver Assuero, livro de Esther, é um império medo-persa.
Na Bíblia você vai ver em Daniel, Nabucodonosor. Você vai ver que é o Império Babilônico. Você vai ver Dario, que é o Império Medo, que é um rei Medo. E Assuero, um rei persa, um dos maiores que já teve. Deus movimentou esses impérios para tratar com o povo dele. E Deus está movimentando esse império para tratar com o povo dele, comigo e com você. Para que a gente acorde. Toda vez que a igreja é perseguida, Deus manda avivamento. Você vai conhecer, se eu estiver vivo, a igreja mais poderosa que pisou na terra. É a igreja perseguida pelo império. É a igreja que ressuscita morto. Está lá em Apocalipse. Ele dá autoridade às testemunhas para fechar o céu, para não chover. É poder. O poder que está faltando hoje. O maior poder de Deus não é curar ninguém, não. É mudar o caráter de um vagabundo e transformar ele num homem de Deus. Poder para mudar você e mudar a mim. Para colocar essa carne na cruz. Para você parar de falar mentira. Parar de beber cervejinha no boteco. Esse é o poder para você parar de escarnecer o nome dele e ser uma testemunha e arrancar pessoas das trevas para a luz. Esse poder, ele está disponível hoje, mas no império, ele vai ser derramado abundantemente sobre todo aquele que for verdadeiramente cristão. Então, o urso é o Império Medo-Persa, por isso que o Império do Anticristo tem Babilônia, dinheiro, um homem só governa e diz que é Deus. Onde fala mais isso? Anota para você ver, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 5. Ele vai assentar no santuário de Deus, falando que é Deus. E o leopardo, é interessante que o Império Grego engoliu o Império Medo-Persa. E no Império do Anticristo eu tenho o leopardo. O Império Grego, as 4 cabeças do leopardo. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Isso não dá medo em você, não? Saber que o Império Grego foi dividido em 4 partes, as 4 cabeças? Que Daniel, antes de nem sonhar no Império Grego, ele profetizou isso, isso concretizou. Você devia temer a Senhor. Você não deve temer pastor bode, homem, mas você deve temer aquele que tem poder para tirar a sua vida e ainda lançar a sua alma no inferno. Esse é Deus. Mude hoje. Eu estou perseverando. Pastor, quanto a mim, eu não acho que eu alcancei, não. Mas uma coisa eu faço. Eu deixo para trás as coisas que ficam. Deixa a picuinha. Deixa a charopada. E volte para o caminho estreito do Senhor. Então, o Império Medo-Persa, 3 costelas, eram os 3 impérios. Na época, a Babilônia, a Lídia e o Egito, que ele engole eles. E agora o Império Grego engole o Medo-Persa e traz no Império do Anticristo a filosofia mundana, a promiscuidade sexual, o culto ao corpo e todas essas ideologias. Se você não sabe, Olimpíadas na Grécia, vai pesquisar, eram praticadas por homens nus. Se você não sabe, um grego ele podia escolher casar com homem ou mulher, ter relacionamento com homem ou com mulher. A vontade, a liberalidade sexual, as orgias, os bacanais. Você vai ver bacanal lá, o filho de Nabucodonosor praticando um bacanal. Você vai ver Assuero praticando um bacanal e pedindo para a rainha Esther se apresentar, para a rainha Vasti apresentar no bacanal. Os romanos praticam bacanais e hoje o carnaval no nosso meio é um bacanal ao céu aberto. É o Império Grego, transformando as ministras de louvor em sensualidade. As pastoras que nem existem. Bíblia não permite pastora. Mas hoje a vaidade, a nicolaíta, eu tenho que ser. Está lá na igreja. Roupinhas apertadinhas, levando os irmãos a pecar, porque estão em cima dos púlpitos pretos com luzes. Que loucura que é essa? Isso é um império dentro da igreja. Promiscuidade sexual. Nunca vi tanta separação de crente. Nunca vi. Hoje eu estou vendo, atendi um casal de diácono na igreja, novo.
A mulher já tinha adulterado com o rapaz 3 vezes. Você está achando que é com outro homem? Não, é com outra mulher. E aí? É isso que eu recebo hoje. Por quê? Porque o poder está sendo apagado pelos bodes. E muitas vezes você faz parte desse conjunto. Porque aquele que segue o guia cego é conivente com os seus erros. Tem também agora o quarto animal de Daniel. A besta, o Império Romano, que ele massacrou, passou por cima de tudo, trazendo a sua filosofia, misturou com a grega, trouxe tudo. Pois o Império do Anticristo tem o ferro romano. Os romanos crucificavam, os romanos cruéis marchavam por legiões. E na segunda metade do Império, ele vai massacrar e perseguir. Lê Apocalipse 13. E esse papo furado de pastor que você não vai passar pela grande tribulação. Estão mentindo para você. Se prepare, porque Deus vai te livrar na tribulação. Não é da tribulação. Como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, como ele livrou Daniel, se você for fiel, ele te livra também. Deus não acabou com o Império Babilônico, falou, vou voltar com o meu povo lindinho. Não. Deixou mais 3 impérios. E agora está permitindo o último, o do Anticristo. Mas ele te livra. Leia Malaquias 3, 16 em diante. Ele fala que nessas épocas, você que é fiel, vai ser para ele particular tesouro. E ele vai te poupar na tribulação. Vamos continuar. Então aí, ó, a visão da estátua de Daniel. O que ela tem a ver com o império que sai do mar? Olha lá, ó, vou botar em pedaço para o seu. Ouro, leão, boca de leão, Babilônia. Vou repetir para você. Dinheiro, um homem que se julga Deus, que vai governar o mundo todo. Resumo. Medo-persa, grande, violento, grande, vai dominar todas as nações. O pé de urso. Terceiro, o ventre, grego, a promiscuidade sexual e o sistema de governo. Esse sistema de governo de esquerda, grego. Pão e circo, você sabe o que é pão e circo? Olimpíada é o circo. E dá aí um dinheirinho aí para eles comer o pão, e quem manda é uma meia dúzia. Estou falando, no Brasil, 230 milhões de pessoas, quem manda aí, 1.000 pessoas detêm 80% do dinheiro. Grego. É pão e circo, é picanha com cerveja. Império grego, tá? Aí dá o futebol para você, você fica lá idolatrando Galo, Cruzeiro, você pode torcer para quem que você quiser. Mas tem irmão que até mata os outros por causa de futebol. Ele é crente na igreja, no campo, ele é um louco. Grego. Pé de ferro, violência. Vai trazer violência. E os 10 dedos de barro de ferro. Os 10 dedos são os 10 governantes. O barro é porque 3 anos e meio ele é um falso Cristo. Homem, barro, Adão. E os outros 3 anos e meio ele é o romano. Ferro, perseguição, guerra contra os santos de Deus. Tá aí, desvendando um mistério para você. Ó, a estátua de Nabucodonosor, os animais e o Apocalipse 13. Vamos continuar. Agora nós vamos para a besta que sai da terra. Aquela, né, que tem 2 chifres. Essa aí, ó, que nós estudamos, né? Essa que é eleita pelos governantes e pelo ecumenismo. O anticristo tem um poder, presta atenção, ele tem um poder político sobre o mundo e ele tem um poder religioso. É interessante que diz que na China, para se pregar um sermão, tem que passar no prol do governo. Isso não está longe aqui, não. A igreja verdadeira vai reunir escondida. Por enquanto você pode congregar e louvar a Deus, mas daqui a pouco não pode mais.
O lugar que eu congregava, há uns 3 meses atrás, eu cheguei de noite. Tava as luzes todas apagadas. Um rock and roll, uma loucura. Saiu uma irmã chorando lá de dentro. Falou, pastor, o que que é isso? Falei isso. Deu vontade de falar, não, agora isso aí é o império. Estão apagando a luz. Estão mostrando fisicamente o que já está internamente. Estão pintando a igreja de preto, porque eles já são trevas. Com conversa fiada de filmagem. Tem que filmar Jesus. O centro da igreja é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus. Não é pastor coach, não é pastor piadista, é Cristo. A igreja é cristocêntrica e não é egocêntrica. Vamos continuar. Então, ele vai ocupar tudo aí, ó. Todas as nações, menos uma. A igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja. Ele não ocupa essa. Essa que está espalhada dentro de muitas igrejas. Esses que não abrem mão de Jesus por nada. Esses que pecam e arrependem, que saem do caminho e voltam. Esses que reconhecem que são pó, que reconhecem a dependência de Deus. Esses que vão perseverar até o fim. Ele não senta neles, porque esses são o poder de Deus na terra. Leia a igreja de Filadélfia, do amor fraternal. Lá fala assim, eu sei que vocês têm pouca força. Não é no poder, não, porque aquela igreja tem autoridade para ligar e desligar qualquer coisa. É porque é pouca gente. Vai na maioria, vai no oba-oba, vai nos rock and roll, igrejas alugando para cantores do mundo, vai nessa onda. Sabe o que a Bíblia diz? Lê Apocalipse 18. Sai do meio dela. Saia do meio dela. Saia das suas concupiscências, dos seus pecados, porque senão você vai ser cúmplice dessas más obras. Então, ó, aparece lá o cara, olha que legal. Cabeça de ovelha, por dentro um lobaço, para comer o seu dinheiro, para te extorquir. Você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Para Jesus, indiferente do que você tem, você é pedra preciosa. Presta atenção nas pregações. Só fala de dinheiro, isso não tem nada, zero de Deus. Só fala para você ter sucesso aqui nessa terra. Pois sucesso no céu são vidas, não coisas. E aí, ó, o império é um chifre. E o ecumenismo, o outro chifre. Isso já está em plena atividade no mundo e no nosso meio. Vamos continuar. Então, o anticristo, agora eu quero mostrar a atividade dele no mundo e na sua família. Daniel falou o que ele iria fazer. Daniel 7:25 diz que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Se você não sabe o que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio. É a grande tribulação. E aí diz que ele vai mudar os tempos e a lei. Eu coloquei um vídeo que um irmão, aluno meu, mandou na Santidade ao Senhor, que é a comunidade do qual eu coloco estudo. Assiste. Você vai ver tudo que está sendo implantado na sua cara. Não dá tempo de eu falar tudo. O que é mudar os tempos, hein? Se você não sabe, já mudaram os tempos. O calendário bíblico, ele é lunar. As 4 fases da lua formam um mês. Pois o Papa Gregório XIII mudou o tempo. Como cultuava o Deus Sol. E o católico não sabe disso, não. Ele acha que está cultuando Jesus. Você que é católico, quando lá o padre coloca a hóstia e ele vai abençoar, você vai ver a cruz com os raios solares. Por quê? Porque Constantino, no ano 312, criou o catolicismo romano,
criou um sincretismo entre o paganismo e o cristianismo. E agora, no ano, eu vou colocar aqui que eu não sei de qual, 1500 e alguma coisa, esse Papa aí, ó, ele colocou o calendário gregoriano. Ele mudou o tempo. 1502, olha lá. E agora o calendário passa a ser solar. Porque ele cultuava o sol, adorava o deus sol, Shamash. E agora os babilônios cultuavam o sol, o Egito cultuava o sol. Sabe o que Deus falou? Para você não se prostrar diante do sol, da lua e das estrelas. Então ele implantou isso. E o mundo hoje ocidental, 98% dos países são regidos pelo calendário gregoriano. Já mudou o tempo, ó. E mudar a lei. Que lei, hein? Hoje o Brasil está debaixo de uma Constituição Federal. E, por sinal, não é obedecida em nada. Estão tentando mudar ela. Já mudaram aí questão de imposto. E vão mudar muito mais ainda. Ela já não era grande coisa, agora vai ficar terrível. Mas não é só a lei da Constituição dos países. Estados Unidos, Nova York é uma cracolândia ao céu aberto. Eu fui conhecer a França. Maior decepção da minha vida, França. Lixo ao céu aberto. Pessoas roubando celulares. Em volta da torre, uma mendigância total. Estão mudando a Constituição Federal. Estão mudando também a Constituição de Deus. Hoje, um pastor, ele pode ter o nome sujo, ele dirige uma igreja. Ele pode ser separado, ele dirige uma igreja. Ele pode ter um péssimo testemunho, ele dirige uma igreja. Ele pode ser um mentiroso e dirigir um império inteiro. Ele pode apoiar o aborto, que eu já coloquei um aí, e ter um dos maiores impérios ditos cristãos, que na minha concepção de cristão não tem nada. Mudando o tempo e a lei. Você tem que voltar a estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você vai ser uma presa tão fácil. Se você já não for, né? Presa. Tanto do governo federal quanto dos bodes. Você vai viver numa alienação mental. Preocupado com o dia de amanhã, sem saber se você nem vai chegar amanhã, você não sabe. Você vai deixar de servir a Deus e vai servir o bode na igreja. Ele vai te encher de carro, vai massagear seu ego. Se você for rico, você vira pastor em uma semana. Se você for jogador de futebol, em um dia. Se você for milionário, em uma hora. Agora eu te pergunto, você tem chamado? Você já leu lá em Tito 1 e 2, Timóteo 3, a qualificação de um presbítero? Não. Você é louco de entrar na onda desses caras. Louco. Ó, a Constituição, ó. O casamento era assim, ó. Agora é do outro jeito também, ó. Aborto. Um ararinha azul vale mais do que uma criança. Se você mexer com a ararinha azul, você vai preso. Mas se você abortar uma criança, nada. Pode-se assassinar crianças no ventre. Cadê os pastores? Cadê? Para levantar contra isso, para fazer caravana, para fazer repulsa, para botar as igrejas para orar e jejuar, para que esse desgoverno maldito caia. Não tem, porque os bodes é só o umbigo, é sua família, é o seu império. Pois o império de Deus são vidas. Qualquer vida importa para o império de Deus. O império de Deus é te arrancar das trevas para a luz. O império de Deus é te libertar. O império de Deus é te transformar num novo homem, numa nova mulher. Olha o império aí. É isso aí que ele vai trazer. Isso aí é um resumo do mínimo que está acontecendo. E os seus filhos? Doutrinados nas escolas, e você não pode fazer nada. Pode. Você pode voltar para o culto doméstico, blindar eles com a palavra. Você pode orar com eles todo dia. Você que é pai, saia dessa posição furada de cristão. Você tem que cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Você é o sacerdote da sua casa. Deixa de ser frouxo. Frouxo. Volta para o culto doméstico. Mulher que quer mandar igual homem. Está errado.
Você é ajudadora. Cabeça é o marido. Quer mudar? Problema seu. A Bíblia não vai mudar por sua causa, nem por minha. Você vai colher o fruto da sua desobediência. Não deixe o império invadir a mente dos seus filhos, a sua casa. Ouça o que Deus está te dizendo hoje. Volta à prática das primeiras obras. Aí essa mulher na besta, o que é isso, hein? O que é isso? Como é que desvenda essa mulher? Uma prostituta. Nós sabemos que o império é a besta. Olha, se você não sabe o que é a mulher, mulher na Bíblia é igreja. Se lê lá em Efésios 5, pode anotar aí para você ler. Verso 24 a 27, a 29. Igreja. E Jesus, ele vem buscar uma noiva, não é prostituta, não. Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Sabe o que eu estou fazendo com você aqui agora? Lavada pela água da palavra. Estou lavando você pela palavra. Não seja uma igreja prostituta. Sabe o que é isso? Que deita com qualquer outro Deus. Deita, ó, dinheiro, mamon. Deita aí nos ídolos gospels, em pastores bodes. Não seja uma igreja idólatra. Abandona a idolatria. Pastor pode mentir, fazer o que quiser, continua sendo seu ídolo? Pois meu não é não. Pode ser seu. Eu só tenho um ídolo, chama Jesus. Esse é o meu ídolo. O resto é servo igual eu, pecador igual eu, sujeito a queda igual eu e você. Sabe o que é um pastor? Ele tinha que ser servo de todos. Porque Jesus falou que o maior é aquele que serve. E não é isso não, ele quer ser servido. Sentar na primeira banquete, ter as melhores coisas, porque ele é o Deus. Pois para mim, Jesus Cristo é Deus. E ele é manso e humilde. E um pastor tem que ser manso e humilde. Pastor, você está bravo. Você não está manso. Eu sou bravo, igual Jesus foi quando ele expulsou os cambistas. Já viu lá ou não? Você tem que ser manso, simples como pomba, prudente como serpente. Jesus não foi manso na hora que ele viu a casa de Deus contaminada, não. Não foi, não. Chutou tudo, expulsou os cambistas. Você sabe qual que é a única raça de gente que ele acusou? Religioso. Eu não estou aqui acusando prostituta, homossexual, nada disso. Jesus veio para os doentes. Agora, os bodes tem que botar. Raça de víboras. Raça de víboras. Sepulcro caiado. Sou eu que falei isso, não. É ele. Eu, como pastor, eu tenho obrigação de mostrar a você o caminho. Para que você saia da Babilônia. Então, essa Babilônia enxertou. E é interessante que as 7 cabeças, não dá o meu tempo, não vai dar, são também 7 montes. Lê lá Apocalipse 17. Só tem 2 cidades na terra. E fala que a meretriz está dentro dessas 7 cabeças, desses 7 montes. Só há 2 lugares na terra que estão entre 7 montes. Aliás, diz um pastor, amigo meu, 3. Mas 2 eu sei quais. Um é Roma. O Vaticano é a prostituta. E o outro é Jerusalém, porque Jerusalém vai se transformar na cidade para todas as nações do anticristo. A prostituta. Deus fala, sai dela, povo meu. Saia dessas práticas, povo meu. Saia. Apocalipse 18. A Babilônia tem cria. E as crias são essas que você está vendo aí, ó. A cria é essa. Vamos continuar. Então, ó, o que você está vendo aí? Igrejas pretas, aí, ó. Pastores mentirosos e porta larga. Nós temos que estudar essas 3 coisas. Isso é a Babilônia. Isso é o império. Pastores mentirosos. Quanta mentira no povo, descarado. Cara mais lavada do mundo. Eu vou te falar que eu recebi a maior libertação da minha vida, foi ficar livre do sistema. Hoje eu sou livre.
para pregar isso que eu estou pregando. Não que eu não pregasse antes, já pregava, mas agora eu prego mais. Porque o meu papel como pastor é te mostrar nas escrituras aquilo que você tem que fazer. Porque eu vou prestar conta de você, sabia? De cada palavra que saiu da minha boca, eu vou ter que prestar conta. Então, ó, primeiro é a igreja preta. Tá lá, ó. Deus é luz. Lê lá 1 João, capítulo 1, verso 5. E nele não há trevas nenhuma. Segundo, o pai da mentira é o diabo. E um pastor que mente, ele está cheio de demônio. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Terceiro, a porta larga. Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 7. Banalizar o pecado. Amor, coraçãozinho. Agora crente pode tudo. Pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode casar de novo, pode andar seminu na praia. Pode tudo. Porque é graça. Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Você sabe o que é pecado? Não, né? Você está achando que pecado... pastor, eu aprendi que pecado é errar o alvo. É também. Mas em 1 João 3,4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. O seu corpo, mulher, homem, é santuário do Espírito. Está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E você não é seu mais. Você não pode fazer com você o que você acha que você pode. Porque é do Espírito. Então agora é bombado, é tatuado, é calcinha apertada, que besterol. Você tem que ser forte. É no Espírito. Não seja a beleza exterior, e sim a interior. Não seja o frisado de cabelos a beleza. Não seja o biquíni, o fio dental e outras coisas a beleza de uma mulher. Mas ela tapar o corpo dela é a verdadeira beleza. Você é crente. Você não é do mundo. Seu corpo não é para os outros, é para o seu marido, mulher. Porta larga. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. O que é porta estreita, você sabe? Você precisa ler Bíblia e estudar a Bíblia. Senão você vai ser presa. Esse evangelho coach não vai te salvar. E nem vai te preparar para o anticristo. Ó, Mateus 10, 36, 37. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder por minha causa vai ganhar. Não vai mudar isso não. Todo dia você tem que ir para a cruz, abrir mão do seu eu. E falar para Deus, Deus me faz uma bênção nessa terra, eu quero te servir. Pensa nisso. Porta estreita. Não é que você vai virar uma coisa do outro mundo. Não peco mais. Não é isso não. É que você vai no mundo. No mundo, mas não vai misturar com o mundo. Você vai ser bênção no mundo. Você vai ser sal e luz. Você vai ser uma bênção. Até para os seus inimigos você tem que ser uma bênção. A Bíblia diz para orar por eles. Você já pensou? Então, hoje é dia de mudança, de restauração. Deus te chama para a porta estreita. Deus te chama para o caminho estreito. Deus te chama para o arrependimento e o abandono da prática do pecado. Quem vai subir não é quem não peca, não. Porque se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Quem vai subir é quem cai e levanta. Quem vai subir é quem arrepende. Quem vai subir é quem não pratica pecado. Quem vai subir é quem não abre mão de Jesus por nada. Esse vai subir. Então aqui, ó, entrai pela porta estreita. Largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Às 10 horas eu vou abrir para perguntas, se você quiser fazer. Às 10 horas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Poucos! O povo de Deus não vai ser maioria. Não vai ser uma congregação de 50 mil membros. Porque 50 mil membros não suportam essa palavra que eu estou pagando. Porque preferem viver na prática do pecado e serem enganados por eles mesmos. Achando que vão subir e não vão.
Então o povo de Deus nunca foi maioria. Jesus fez 12 discípulos. Por que eu quero uma igreja de 50 mil membros? É melhor ter 10 discípulos do que 50 mil farofa, que só vão envergonhar o nome de Deus. Aqui ele continua. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos, e em nome de Jesus, você que está me assistindo, seja um desses poucos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu tempo acabou. Se você quiser perguntar, vai estar aberto para pergunta. Não sou juiz seu, não estou acusando você de nada, estou te mostrando a Bíblia. Agora, essa palavra que você ouviu hoje, ela tem que fazer 3 coisas na sua vida: edificar, exortar e consolar. E se ela fez isso, Deus está me usando como profeta na sua vida. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 2 e 3. Exortar, edificar e consolar. Vamos orar. Pai, esse povo não é meu. Tinha 40 pessoas, Pai, escutando essa live. Não é por minha causa, é por tua causa. São pessoas que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra. E eu oro por elas, Pai, para que nenhuma desvie do caminho. Nenhuma saia do caminho estreito. Eu oro para que essa palavra fique impregnada na mente e nos corações delas. E que elas não sejam simplesmente ouvintes, enganando a elas mesmas, mas que elas pratiquem. Porque o que foi dito aqui não é a minha palavra, mas é a tua palavra, que é lâmpada, que é luz, que é a verdade. Por isso eu oro por eles. Livra eles, Pai, dos guias cegos. Livra eles do falso evangelho e coloca eles na rocha. Coloca eles alicerçados na palavra, em Jesus de Nazaré. Eu oro e te agradeço por esse dia, por essa live, por essa escola bíblica online, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Se você tiver pergunta e quiser fazer, nós vamos aí ficar mais meia hora caso tenha perguntas. E depois eu vou desconectar, essa live vai ficar gravada, eu vou colocar nos grupos. Se você não faz parte do meu canal, entra lá, tá? Para você ouvir, passa para outras pessoas que você acha que tem necessidade. Eu estou achando hoje que muita gente tem necessidade de ouvir isso que foi falado aqui. Eu prego para você, prego para mim também. Não se iluda. Não acho que eu sou em nada melhor do que você. A única coisa que eu faço, eu largo para trás. Se eu cair, eu levanto. Não abro mão de Jesus por ninguém e nem por nada. Tem alguma pergunta? A Velda levantou a coisa? A mão, Velda? Você quer perguntar ou foi sem querer? Velda, está com a mão levantada. Tem alguém tem alguma pergunta? Tem que abrir o microfone para perguntar. Pode levantar, Velda. Não? Tassiana, pode falar. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Pastor, uma coisa interessante que o senhor falou sobre o ecumenismo entrar dentro das igrejas. A gente vê isso ao longo dos anos. Sim. Porém, pastor, a gente também que é membro, que não está assim, não está nos bastidores, né? A gente não sabe. E a gente vai pela ideia que é imposta para nós, entendeu? É como se fosse assim, um remédio, um veneno dado a conta-gotas, entendeu? Verdade, isso mesmo. E a gente não percebe. Quando a gente percebe, já é tarde demais. Então, assim, a gente vê isso. Eu vi isso durante muitos anos, percorrendo as igrejas, e as pessoas que são contra isso, elas são veementemente cortadas e perseguidas. Isso também eu já vi. E a gente eu sou um desses, cortado e perseguido. sei. E a gente pensa por causa da palavra. Que a traição, ela vem
do diabo, de um desconhecido, não, a traição, ela vem do diabo, mas ela vem de uma pessoa que está próxima a nós, Sim, isso mesmo. né? Então, Então, qual que é o antídoto para esse veneno? orar e Obediência vigiar, da palavra, e obedecer. oração e vigiar. Tem uma passagem na Bíblia que eles cortam no meio. Eles falam assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esquecem a primeira parte, que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. É isso mesmo. Né? É Vo- isso que nó- eu queria falar. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Dando um antídoto. Dando um Exatamente. antídoto. Angie, levanta uma. Velda Andrade e Maia. Isso. Bom dia, Bom pastor. dia, bom dia. Pois não, pode Bom perguntar. dia a todos. Então, pastor, quando eu sou da igreja quadrangular, né? Sei. E realmente a minha igreja, ela é preta. Ela é toda pintada. Ela não era, não, mas agora eles pintaram, né? Todas. A igreja Lagoinha, a igreja quadrangular. Aí, na hora que o senhor estava explicando, eu fiquei em dúvida a respeito o porquê que eles fizeram isso. Eles fizeram isso dizendo, isso é a conversa, que era melhor para ficar a filmagem, mas quando você põe tudo preto e a luz num pastor ou numa equipe de louvor, quem passa a ser o centro é o pastor ou a equipe de louvor. Igreja tem que ser branca, Deus é luz. Deus, exatamente. Então, Amém. essas igrejas não é só a quadrangular, é todas. Estão indo para esse ritmo. E é o que eu estou tentando mostrar, que está ficando difícil, né? Então, aonde você foi plantada, enquanto Deus não mandar você sair de lá, seja luz lá. Não compactue com os erros de outros, porque senão você vai ser conivente com isso, né? Misericórdia, amém. Então, eu não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum, que Eu sei, eu entendo. a gente é guiado pelo Espírito. Eu suportei o sistema até semana passada. Eu me desconectei, pedi para sair, porque eu já estava sendo muito perseguido, muito atacado. E eu tive a ordem do meu Deus, né, para sair fora. Eu saí. E não compactuava com as coisas erradas. Por isso que eu era perseguido, né? Como eu tinha lá vidas, pessoas que estavam batizando, tinha lá um culto da palavra. Desse culto que tem pouco tempo, de 20 pessoas que batizaram, 15 saíram dele. E não é por minha causa, não. É a Bíblia. Funciona sozinha. Deus não precisa de ajuda de ninguém, não. Você pregou a palavra, ela gera vida. E é a palavra que está sendo tirada. Aí chegou uma hora que já não podia também pregar a palavra. Já estava ficando difícil pregar a palavra, né? Já estava sendo, né? Eu dei aula em seminário teológico e fizeram tudo para me sair do seminário, porque o progressismo entrou para dentro do seminário. A mentira entrou para dentro do seminário. E aí eu saí fora do seminário, porque eu ainda segurava a onda, pregando a verdade lá dentro, no meio da mentira, né? Aí, o que acontece? Chegou um momento que não tem mais jeito, né? Que Deus agora me levantou. Abriu os olhos. Não citei nome de ninguém. O que eu estou fazendo é abrindo os olhos. Tudo que eu falei aqui é na Bíblia e é a verdade, né? E nós temos que seguir a verdade, viu? É verdade, é. Tá bom? Amém, pastor. Obrigada, viu? Que Deus te nada. abençoe. Põe meu nome na lista de oração. Amém, amém, amém. Mais alguém? Se não tiver, nós vamos orar. Não? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Porque a tua palavra é a nossa comida. E nós comemos nessa manhã. Comemos do maná do Senhor, que é a tua palavra. Pois que essa palavra, Senhor, gere vida e gere força aos corações e às vidas que ouviram. Que o Senhor levante o abatido. Que o Senhor cure o ferido. Que o Senhor restaure. Que o Senhor dê rumo. Que o Senhor mostre o caminho àquele que está desamparado, desgarrado. E que a tua paz, que excede o entendimento, venha sobre essas vidas e essas famílias.
O Senhor levante no meio, Pai, dessas pessoas, homens e mulheres de Deus, cheios do seu Espírito, que não vão dobrar o joelho a Baal e nem a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Eu te agradeço o privilégio que é de servir. Peço a tua proteção e a tua bênção sobre a minha casa e a minha família, e sobre a família e a casa dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Tenha um excelente Amém. domingo. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Pastor, Oi. bom dia, Bom paz. dia. Muito edificante a palavra. Eu só queria tirar uma dúvida aqui com o senhor. Ah, Eu conversando com uma pessoa que eu conheço e tudo, essa pessoa foi batizada, está na igreja, e ela falou para mim, né, eu orientando, né, que ela tem que buscar ler a Bíblia, orar, jejuar, que a gente está nos finais dos tempos, né? sim. E as igrejas, muitas igrejas estão com muitas heresias, né? A gente tem que realmente orar muito, porque tá difícil. Aí essa pessoa falou que não está sentindo mais vontade de ler a Bíblia, nem de orar. É isso E, aí. e na igreja ela não está sentindo a presença do Espírito Santo, ela não sente a presença. Como que o senhor Ela está apagada, né? Ela tem está que ver apagada? O que você... completamente. Hã? Completamente apagada já, né, coitada? O Espírito Santo, né? Então, eu orientei assim, ó, você tem que buscar ler a Bíblia e orar, você não pode deixar o Espírito Santo apagar. A primeira coisa que ela tem que fazer é abandonar a prática de qualquer pecado. Segunda coisa, ela tem que jejuar e orar, pedir perdão para Deus e chamar Ele para voltar para a vida dela. E Deus vai fazer isso. Depois disso que ela fizer, arrependimento, abandono, confissão, aí ela vai pedir Deus discernimento para ler a Bíblia e para Deus indicar a ela um lugar para congregar, do qual os irmãos possam ajudá-la a ficar na rocha, né? Ela não pode ficar sozinha, já está batida, já acabou. E a gente não pode pisar em quem já está no chão. Né? Em Hebreus 12:12, fala que nós temos que fortalecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para que não se extravie o que é manco. Ela está manca. Antes seja curado. E se Deus levantou você, você vai ter que fazer esse papel. De ligar para ela, de orar com ela, de acompanhar ela, você que está com a luz acesa. Você vai ser usada como braseiro para acender ela em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá bom? É o que eu estou fazendo, tá bom. Glória Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Fica na paz. Bom domingo. Bom domingo. Depois eu vejo. Sim. Depois você conversa com a Bia. É para não ficar aqui no grupo, perguntando. Só você ligar para a Bia. Peraí, só um minutinho. Deixa eu... É amiga da Bia. Não, a Bia que está falando aqui, ó. É a Bia? Foi.